Comigo aqui no estúdio, o vereador pelo PT e presidente do Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma enorme satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a cidade. Vamos falar a sessão ontem. Eu entendi errado ou havia manifestantes que são ligados à sua categoria ontem na Câmara? Houve manifestantes da população reclamando pela questão da falta d'água, que o vereador líder, o vice-líder falou que não falta água aqui em Guarulhos em lugar nenhum, né? E aí contestaram. Também foram a população discutindo sobre a questão da segurança nas escolas, né? Escola segura é uma questão que ficou muito claro que o prefeito não tem interesse na segurança da escola aqui. Temos um projeto lá, como você já sabe, desde 2019, e agora, com a morte das crianças no sul, em Blumenau, agora ele quis mostrar serviço e inclusive está usando o projeto que ele vetou, que foi derrubado o veto, e todos os pontos que ele está usando, está tentando usar hoje, e ele não tem condições de fazer, ele está usando o projeto que ele vetou e que ele entrou com o ADIM. Você sabe que a ADIM, eu entendo, pode ser inconstitucional, mas se o prefeito aceitar, já deixa de ser inconstitucional, ela vira lei. Então, o descaso com isso é muito forte. Educação, o descaso com a segurança, o descaso com a saúde. Bom, Guarulhos está largada, né? Largada. Opa, e agora, vereador, a questão, o prefeito Guti, o primeiro passo dele foi anunciar compra de viaturas. Você acha que isso resolve? Claro que não. Como que você compra viatura, mas você não tem GCMs? Exatamente. Como você compra viatura e não dá condição para os GCMs? Não quer dar o aumento para os GCMs? Não quer dar a carreira. Condição, a carreira para os GCMs? Compra 50 viaturas e não tem GCM suficiente. Além disso, nem sei quantas viaturas foi comprado. Mas nós temos 157 escolas municipais. Como que vai conseguir ficar as viaturas em todas essas escolas na hora de... Eu faço aqui, não faço desafio com a GCM, eu faço desafio com o prefeito Guti. E eu quero que a população fale. Toda entrada e saída nos horários de escola, em todas as escolas de Guarulhos, tem GCM. E não é só o GCM que vai fazer a segurança, Pedro. Segurança é que nem saúde. A gente tem que tratar ela com precaução. A gente precisa prevenir. A segurança se previne na hora de você ter um acesso restrito à escola. Sim, fisicamente, né? Fisicamente. Um espaço onde as crianças fora da escola não sejam assediadas, né? Você vê, começou essa questão da insegurança na escola quando acabou a Proguaru. Os controladores de acesso da Proguaru eram pessoas já antigas, que moravam no bairro. Então conhecia meu pai, eu conhecia meu filho. Então, quando a criança ou a pessoa ia, né, levar a criança, eles sabiam quem era. Hoje em dia, quem é que conhece? Está terceirizado, não sabe quem é, não sabe quem não é. Então, já desde quando foi a destruição da Proguaru, você também já começou a destruição da segurança na cidade de Guarulhos. O seu projeto que foi vetado visava o quê? Qual é o principal foco dele? O principal foco dele é uma discussão geral, tanto com a GCM, tanto com a Secretaria de Educação, tanto com a população, justamente para isso, para a gente ter uma inteligência. Então, um norte da onde a gente acompanha as crianças, acompanha os jovens, acompanha que naquele pedaço, naquela parte, você tenha uma estrutura de segurança onde você tenha câmeras, onde você tenha vigilância, onde você tenha asfalto bom para as crianças poderem passar, lombadas para que as crianças tenham a segurança de atravessar, semáforos. A discussão com a família, é muito importante essa questão. Eu acho que a questão da segurança na escola passa também por saúde, Pedro. Deve ser discutido algumas questões psicológicas também para a própria família, acompanhamento da família com as crianças. É um projeto bem amplo, né? Não adianta pôr as viaturas, como você falou, e não dar condições para quem quer trabalhar. Alguém falou que lá no Fortaleza está tendo revezamento de água. Você concordou com a sua crítica. Volta aí, produção. Tá. Verdade, vereador. Aqui no Fortaleza está tendo rodízio de água. Valmir Alvesp, é isso? Valmir,
Valmir Alves. É. Bom, a população que está falando, né? Então não adianta vir lá. E assim, acabaram com o SAI, porque tinha que entregar na mão da Sabesp, porque ia melhorar, ia acabar o rodízio. Falam que a gente não pagou a conta. Não, a gente pagava porque achava que era justo, porque não entregava água, né? Agora, a Sabesp continua faltando água, então quem estava certo era a gente, quando a gente falou que a Sabesp não entregava o tanto de água que a gente que estavam cobrando. Além disso, agora querem privatizar a Sabesp e defendem a privatização da Sabesp. Ué, se a Sabesp era tão boa, por que vai privatizar agora? É melhor que o SAI, né? Era a salvação da cidade de Guarulhos, não ia ter mais rodízio. Tá aqui, ó, a população falando contigo que tá tendo rodízio. Então, o que foi colocado para a Sabesp, foi entregue para a Sabesp, um bem público da cidade de Guarulhos, né? Atrapalhando, inclusive, a vida de muitos servidores, para que não houvesse o rodízio na cidade. E o rodízio está aí. É mais uma mentira do governo. Agora, vereador, peraí, só no céu do São Domingo, as crianças, quando chove, têm que ir para a escola de barco. De barco, olha lá. Cara, Rogério Alves. A gente dá risada, mas, porra, choveu o que choveu hoje aí, já muitas vias pararam, o trânsito não consegue andar, o transporte público não consegue rodar. Além de todo esse transtorno de demora, também é perigoso, né? Isso pode tirar vidas. Agora, vereador Brinquinho, o prefeito Guto está anunciando câmeras como solução ideal para as escolas. Eu me pergunto, quem vai ficar monitorando essas câmeras e quem vai reagir em caso de algum incidente na escola? Justamente, um dos pontos também do meu projeto justamente é esse. Você ter um pessoal especializado nisso, pronto só para observar câmeras, pronto para poder atender as escolas de imediato. E, novamente, para mim, segurança é igual à saúde. A gente previne. A gente não pode cuidar da saúde como só cuidar da doença. Se a gente prevenir, a gente vai ter, num primeiro momento, um gasto maior, mas depois, ao longo do tempo, você vai economizar muito com a saúde e vai ter um bem-estar da população muito melhor. Com a segurança é a mesma coisa. Quando você previne, né, não acontece o que aconteceu em Blumenau, não acontece o que aconteceu aqui no Pimentas, que o rapaz lá entrou com uma tesoura, a gente não sabe o que ele ia fazer. Então a gente precisa prevenir. Agora, como que a gente previne? Pagando uma escola particular e pagando bem caro? Eu fui lá, eu fiz a filmagem na porta de uma escola particular. Por acaso foi a escola ali de Cidade Maia, que é da família do prefeito, né? Por acaso ali a gente passou dando uma filmada, porque é maravilhoso. Você pega lá o asfalto ali da avenida, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Você consegue deitar naquele asfalto ali. Você tem lombadas para impedir os carros com velocidade. Você tem um semáforo para as crianças parar. E aí você tem câmeras na escola, você tem seguranças na escola, né? Então você tem toda uma situação que deveria ser... Não estou falando que está errado não, viu, Pedro? Tá certo. Mas por que eu tenho que pagar também para ter isso? E quem não pode pagar? Na verdade, nós todos pagamos para ter escola. Porque os nossos impostos também são para as escolas. Então as escolas municipais, ele como um garoto que foi criado dentro de escola, que vem, né, de uma família que mexe com a educação, deveria ter essa prioridade. Educação, segurança, que também, né? Também vem de berço, poderia ter esse mesmo cuidado. Logo depois que a gente saiu da frente da escola particular, né, da Cidade Maia, nós encontramos ali no Paravente, no Macedo e em Bom Clima, escolas em portão aberto, e nós filmamos também, sem controlador de acesso, sem câmera, o asfalto terrível. Sem protocolo de segurança. Sem protocolo nenhum de segurança. Então, assim, não tinha uma lombada para diminuir a velocidade. Então, são tudo um conjunto de ações que devem ser feitas, mas devem ser feitas com integração geral na cidade inteira. Não dá para você fazer num pedacinho da cidade, ou não dá para fazer pela metade. Segurança, você não faz pela metade. Ou faz ou não faz. Agora, quanto tempo que não contrata a GCM? Vamos contratar a GCM agora. Tá uma novela isso. É uma novela. E assim, como que você consegue ter segurança se você não tem gente o suficiente, se você não tem equipamento suficiente? Agora vai falar para mim que você vai colocar uma viatura em cada porta de escola?
Não vai. Mentira, ainda mais... Agora, vereador Brinquinho, muitas cidades, São José dos Campos, Sorocaba, estão colocando vigilantes armados, contratando vigilantes, como era na época da Resilar, né? Embora o nome Resilar traga más lembranças de Guarulhos, mas o que o senhor acha da ideia? Novamente, eu acho que a segurança você previne. São várias atitudes a ser tomadas. Não basta você dar arma para um vigilante. Qual que é qual que é o tratamento desse vigilante? Qual que é o preparo desse vigilante? E eu acho que assim, a arma tem que estar na mão de polícia. A arma tem que estar na mão de quem cuida da nossa segurança a nível de estado, a nível de município, e não na mão de vigilantes, mesmo porque eles também estão se arriscando ali, né? Então, acho que esse conjunto de ações, ela vale muito mais do que você dar arma para uma pessoa e ficar na porta da escola. Olha, eu vou frisar a minha opinião. Acho que o primeiro passo seria protocolo de segurança física, ou seja, muros, portões, cadeados, né? Porque eu me lembro, quando eu entrava no Conselheiro Crispiniano, quem entrava, entrava. Quem depois não saía ninguém. E não entrava mais ninguém também. Horários de abrir, de fechar. Exato. Outra, você ter a parte da administração da escola tem que ser separado da parte das crianças. Então, você entra para resolver algum problema na administração da escola. Exato. Você só fica só naquele pedaço. Você não consegue acessar salas de aula. Assim mesmo. Né? E aí sim, ali sim você tem um monitoramento, esse monitoramento, você tem um acesso direto também interligado com a Polícia Militar, né, com o Corpo de Bombeiros, porque assim, por que eu falo muito da prevenção, Pedro? Porque depois a gente só vai lamentar. Chegar a polícia lá depois de 10, 15 minutos, depois que assassinaram crianças, chegar o Corpo de Bombeiros, chegar paramédicos, não adianta mais, as crianças foram assassinadas. E como aconteceu em Suzano, que as câmeras de segurança só registraram como aconteceu, né? Não impediu nada. Mas peraí, tem câmera lá na Escola do Pimentas, aqui em Guarulhos? O que registrou? Não é. Registrou o rapaz lá entrando com a tesoura na mão. E depois? E o que foi feito? Nada. Então, o tempo de reação não dá tempo. Não dá tempo. Então, a prevenção é o melhor. E para prevenção, você precisa ter um serviço de inteligência só estruturado e só pensado em educação, em escola. E eu acho que a questão saúde da família, ela é muito importante nesse momento também. Tá bom. Estão perguntando aqui se é verdade se o senhor é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, primeiro, não existe nenhum pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Até agora ninguém se colocou como candidato. Né? Alencar, Pietá? Eu não tenho ninguém que se colocou como candidato no partido. O Pietá se colocou aqui. Bom, no partido ninguém se colocou como candidato. O que eu acho que a gente precisa hoje, urgente, fortalecer o partido, resgatar a participação da militância. Porque o Partido dos Trabalhadores é histórico a participação da militância. Né? Precisamos ter base em Guarulhos para a gente ajudar o governo federal, inclusive, porque o governo federal pode passar por alguns complicadores. A gente tem o governo federal, mas ainda muitas cidades, muitos estados são tudo retrógrados, né? Guarulhos precisa de um novo horizonte, né? Dentro do Partido dos Trabalhadores existem vários nomes, não existe um nome, dois nomes, né? Mas não se resume a uma pessoa, duas pessoas. Nós precisamos montar uma chapa forte, que depois consiga levar o projeto do Partido dos Trabalhadores para melhorar a cidade de Guarulhos, né? Esse é o mais importante, a gente fortalecer e resgatar a cidade. Independente do nome que for, eu sou um soldado do partido. Estou à disposição para o partido para o que o partido precisar. E estou pronto também para ajudar o partido no que for preciso. Guarulhos virou o município que cobra impostos padrão Jardins e devolve serviços públicos do Haiti. Virou? do Robson Lepro. Pagamos muito caro e recebemos pouco, não é verdade? E na verdade, a gente falou que não tem um aumento dos impostos, tal, mas a gente teve um aumento de arrecadação maravilhoso, né? Porque do ano passado para cá saiu de 4 e poucos bilhões para 7 bilhões, que é o que está sendo esperado. Então, eu acho que o dinheiro em Guarulhos é muito mal utilizado. Né? Guarulhos utiliza hoje, o prefeito Guti utiliza o dinheiro para terceirizar,
e que não trouxe nenhum benefício para a cidade. Usa o dinheiro para acabar com instituições como a Pró-Bauru, e que também até agora não trouxe nenhum benefício para a cidade. Usa dinheiro para terceirizar a saúde, que até agora não trouxe nenhum benefício com todas as OS que ele trouxe para cá, não conseguiu melhorar em nada. Guarulhos falta médico, Guarulhos falta atendimento, Guarulhos falta remédio. Pô, eu, se fosse prefeito de uma cidade, onde a minha cidade eu não conseguia ter remédio para minha população, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. E se ele não tem vergonha, olha, não sei em que cidade que ele vive. E como é que o senhor está vendo essa questão dos servidores públicos? Já estão clamando por reajuste. Todos precisam de reajuste. O Brasil passou por um momento terrível na economia e o poder de compra, o poder de salário dos trabalhadores caiu muito. Precisamos ter, lógico, várias medidas econômicas para que a gente possa começar a crescer. O salário não quer dizer que você cresça, você precisa ter o melhor poder de compra com o seu salário, né? Agora, para isso tem que ter investimento público. A cidade tem que investir nos seus professores, tem que investir nos seus médicos, tem que investir em trazer novos recursos para a cidade, em trazer novas empresas para a cidade. A gente precisa que o dinheiro gire na própria cidade, né? E o salário dos professores em Guarulhos está muito defasado, assim como o salário da GCM. Então não adianta você querer uma escola melhor, você querer uma escola mais segura, e não dar condições. Então o funcionalismo público na cidade de Guarulhos está sendo dizimado, né? Não é só com a Pró-Bauru, não. Foi com o SAAI, foi com a Pró-Bauru, com os controladores de acesso dentro das escolas, terceirizando merenda, em tudo. Então você não tem... Olha só, você teve uma grande distribuição, parabéns, uma grande distribuição de ovos de Páscoa. Pô, bacana. Acho que pode ser, mas antes de você distribuir o ovo de Páscoa, distribui os uniformes. Se você tem condição de distribuir o ovo de Páscoa, por que você não tem uma logística para distribuir uniformes para as crianças? Por que você não tem uma logística para distribuir o material escolar? Por que você não traz de volta a alimentação para dentro das escolas e não um lanchinho de bolacha? A criança vai continuar estudando com fome, num momento em que o país ainda está começando a se recuperar economicamente, né? E passou quantos anos aí que as crianças estão passando fome na escola? Olha, tem que dar valor para as pessoas que fazem a nossa cidade crescer. E uma parte dessas pessoas é o funcionalismo público. Só aproveitando, o que o senhor está achando da nova gestão do presidente Tiziano americano? Eu acho que, como vamos dizer, já começou muito errado, porque já começou se colocando como subserviente ao prefeito Guti. São dois poderes totalmente que devem ser independentes. Infelizmente, a Câmara hoje não tem independência nenhuma, ela é totalmente dependente ao governo Guti, né? Então, passou a ser um braço de um desgoverno, e isso não pode acontecer, né? Tá ali para tentar segurar a população, quando vai para lá reclamar, tá ali para tentar discutir com a GCM e não resolve os problemas, tá ali. Papel que quem deveria estar fazendo era o governo Guti, e não a Câmara, né? Creio estar um pouco perdido, tem até uma boa intenção, mas está perdido. Tem hora que não sei qual que é a disputa que ele faz ali dentro com o próprio base de governo, né? Uma pessoa boa, gosto muito de Tiziano é meu amigo, mas ele ainda não se encontrou como um presidente da Câmara, ainda não, para mim não. Como é que é essa disputa com a base? Não entendi. A base não se entende. Para fazer oposição hoje, é mais fácil. Se você estiver na base, você faz mais oposição ao governo. Você faz mais... É isso. A gente... eles não conseguem se entender. Vem projetos para dentro da Câmara onde o governo não conversa com a base, né? Na época que o PT estava no governo, a gente conversava tanto com a base, tanto com os opositores, os projetos de lei, né? A gente discutiu o que era importante e o que não era importante para a cidade. Agora,
ali é um monte, assim, é uma casa de cabresto, né? Chega lá os processos, os projetos, não consegue se explicar, o presidente não sabe o que é o projeto que está vindo da prefeitura, a base aliada não sabe o que estão votando muitas vezes, né? O prefeito não sabe o que ele quer, porque assim, o prefeito votou contra o Escola Segura, que é o meu projeto. Ele vetou, derrubamos. Ele entrou com um processo de ADIM para que não fosse garantida a lei, não fosse exercida a lei. E agora está querendo usar pontos do meu projeto para utilizar, porque ele viu que é bom para a cidade. Então, se nem o prefeito consegue entender o que se passa dentro da Câmara, fica muito difícil. A Josi Freitas escreveu que estamos sem material escolar. Muitas escolas sem material. Estamos sem material escolar até hoje. Não, mas parabéns pelo ovo de Páscoa que o prefeito conseguiu, a um preço exorbitante, mas conseguiu. E o material escolar não consegue chegar. Tá certo. Vereador Brinquinho, eu espero que o senhor possa retornar em breve aqui. Muito boa entrevista. Estou super à disposição. Eu acho que é um momento único, um momento bom para a gente discutir todas as questões a nível nacional e também na cidade. Acho que o Partido dos Trabalhadores tem muito a contribuir para a cidade. É um dos partidos que fazem suas discussões internas. Não existe cabresto, ninguém vai lá, olha, é você ou é você. Nós temos o nosso estatuto, né, onde a gente faz todo o debate, e isso amplia a melhoria da cidade. Isso amplia o progresso da nossa cidade, a segurança, a educação. Boa pergunta do colega Arinaldo Silva. O que o senhor pensa da sessão itinerante? Eu acho que é uma mentira também que não vão conseguir. Acho que seria maravilhoso. Mas qual que vai ser a estrutura? Como que vão construir isso? Qual que vai ser o gasto com estrutura? Quem que vai... Eu não entendo. Se você tem uma estrutura que a gente possa fazer isso, mas em vez de sessões itinerantes, a gente podia trazer de volta o orçamento participativo. Sim. Orçamento participativo, eu acho que o orçamento participativo geral, o orçamento participativo da saúde, a gente fazer uma discussão com a participação de toda a cidade em relação à segurança, né? Isso deveria ser feito. Agora, não adianta você chegar numa sessão itinerante e vai acabar por falta de quórum? Se for aberta, né? Se for aberta. Obrigado, vereador Brinquinho. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro. Espero voltar em breve e agradeço a todos que estão nos assistindo. Muito bem, produção. Rápido intervalo.